Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 17 de novembro de 2023, falaremos sobre finanças e eventuais dificuldades, falando sobre a Natura vendendo a The Body Shop e também erro contábil e resultados da Magalu. Vamos falar também sobre mercado fitness, abordando aí uma notícia sobre a Track and Field, mudando um pouquinho o modelo de negócio, incluindo algo que a gente vai abordar aqui, e também Smart Fit, uma entrevista do CEO, fundador, abordando também seus resultados. Por fim, a gente vai fazer uma breve discussão sobre esgotamento no trabalho, duplas e triplas jornadas, e como a empresa e nós podemos atuar a respeito. Para me acompanhar nesse episódio, eu estou com a agradável presença de nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Fala, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí também para o nosso companheiro de bancada que está ausente, não conseguiu sair do trabalho nessa semana cheia de feriados aí, o Yuri. E bora lá comentar as notícias. Pois é, o Yuri é um cara que adora feriados, como a gente já sabe, trabalha pouco nos feriados, mas na semana que vem, Yuri, te esperamos aqui no BTC Journal, hein? Tomara que dê certo. Bom, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas notícias, mas antes de mais nada, eu peço para você que está nos acompanhando, seja pelo podcast, né, do BTC Cast, seja pelo YouTube, para também nos acompanhar no Instagram, @instabtcompany. Lá a gente fala um pouquinho sobre as nossas ações de parceria, os treinamentos corporativos, você pode entrar em contato direto com a gente, e também a gente coloca uma série de oportunidades exclusivas, como, por exemplo, nossas condições especiais da Black Friday para os cursos da BTC. Dá uma olhada lá no nosso site, o link está aqui na descrição, aqui embaixo você pode olhar lá, conferir, e aproveita para realizar sua inscrição dentro dos nossos cursos, que estão com inscrições abertas no site, né? Fica aqui o recado para o General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho agora e quer acelerar sua carreira, e também para o Strategy and Finance, para você que já é líder, que toma uma equipe, toma conta, né, de uma equipe, ou de uma área, ou de uma empresa inteira, e quer trazer mais ferramentas para fortalecer a tomada de decisão no seu time. Bom, dá uma olhada lá e espero te encontrar nas próximas turmas. Bom, Gui, vamos começar, né? Vamos com tudo aqui. Já na primeira notícia, essa primeira aqui é do Neofeed, e ela é uma continuação de uma notícia que eu analisei há 2 semanas. O título é Natura vai voltar a fazer o, entre aspas, porta a porta, após venda da The Body Shop. Então, vamos começar aqui. Dado que na semana retrasada eu falei sobre a possível venda da The Body Shop pela Natura, algo que já era esperado pelo mercado, agora eu atualizo porque a venda foi concretizada, né? Então vamos retomar rapidamente. A gigante de cosméticos ela tinha estabelecido um acordo de exclusividade com a Aurelius Investments para negociar a The Body Shop através de um processo de aquisição, e isso de fato aconteceu. Agora, o que talvez muitos não esperavam seria, primeiro, a velocidade do deal, né, do acordo, mas principalmente o valor. A não ser que você acompanhe o BTC Journal e acompanhou o episódio da semana retrasada, né, você já esperava algo do tipo, né? Então, eu vou retomar o final da minha análise de 2 semanas atrás. Eu falei que o endividamento da Natura e a queima de caixa iriam pressionar a empresa a vender a The Body Shop com uma certa velocidade e também vender barato. Foi isso que eu falei. Por quê? Porque eles estavam com baixo poder de barganha, devido à pressão para voltar a gerar caixa e reduzir suas dívidas, né? Olha só, o time do Itaú BBA tinha estimado que a Body Shop seria vendida a 3,4 bi de reais, 3,4 bilhões. Uma fonte britânica tinha cravado algo entre 2,5 e 3 bi. Eu não falei nenhum número, né? Falei que talvez fosse vendida barato, né? Por causa da análise de poder de barganha. Mas eu não cravei nenhum número, afinal, para chutar a gente já tinha essas opções. A venda ela foi executada pelo valor de 1,25 bilhão de reais, ou 207 milhões de libras.
Isso é 35% do valor que o BBA estimou, e 5 vezes menos do que o valor que a Natura desembolsou para comprar a The Body Shop lá em 2017. Então, se você acha que fez um mau negócio quando comprou aquele fundo imobiliário micado ou aquela ação que tinha tudo para crescer e despencou, não se sinta sozinho, ok? Só para ser um pouco menos duro na crítica, né, existe um potencial earnout de cerca de 550 milhões de reais, o que levaria o valor para mais ou menos 1,8 bi, ainda assim muito abaixo do que o mercado esperava. E por quê? Dinâmica de poder de barganha. Isso quer dizer que foi ruim para a Natura? Não necessariamente. Segundo o CEO, Fábio Barbosa, ao longo dos anos ficou claro que eles não tinham expertise em varejo. Por isso, resolveram voltar ao core business, né, o negócio principal, que é a venda direta, através das consultoras, e o omnichannel, ou seja, a junção entre os canais online e os canais offline. Aí ele segue com uma frase típica de quem fez os nossos cursos. Entre aspas aqui. Eu aprendi que os maiores erros acontecem quando se tem excesso de capital. Por isso, sou o maior defensor de que precisamos manter a disciplina financeira. Que orgulho, hein, Fábio? Enfim, eles direcionaram o foco estratégico para essas duas áreas, e o último resultado já mostra um pouco disso, né? A gente vai ver já já. Eles comentam que das 1.000 lojas da Natura, 700 são operadas por consultoras que se tornaram franqueadas, mostrando essa relação e a importância da venda direta. E a importância da venda direta em relação às lojas da Natura, né? Isso é outra coisa. O volume online também se sustenta através das vendedoras, elas são responsáveis por 50% do volume do e-commerce da Natura. Enfim, o foco no core business é uma estratégia que a gente aborda tanto no GBP como no Strategy and Finance, e esse será certamente mais um caso analisado no detalhe durante as aulas. O próprio CEO ele comenta que a ideia de se tornar uma marca global de cosméticos não deu certo como eles planejaram. E eu considero bastante positivo, para falar a verdade, o fato da empresa, num passo meio que de humildade, compreender isso e dar um passo atrás, né? Retornar um patamar, só que com um pé no chão. Vamos dar uma olhada nos financials do terceiro TRI, porque 2 semanas atrás ainda não tinha saído o resultado, e eu compartilhei o resultado do segundo TRI. Tá? No terceiro TRI, o que a gente observa? Que a receita segue caindo. Né? Então, a receita, que era no terceiro TRI de 2022, 8,4 bi, agora está em 7,5, uma queda de 10,5%. Se a gente tirar o efeito cambial, uma queda de 0,7%. Né? No segundo TRI havia subido em moeda constante, por exemplo. Né? Aqui a gente vê que a The Body Shop é de longe a maior responsável pela queda da receita, 15%, depois vem a Avon com 11,7%, e a Natura &Co Latam caiu também, mas caiu num patamar um pouco menor. Beleza, então a gente vê que tem problemas de receita. Isso está relacionado à estratégia de expansão? Pode estar. Tá? Quando a gente fala de foco no core business, a gente também fala de estratégias e táticas relacionadas a crescimento de receita em determinadas áreas. Então, se você vende uma operação, existe a possibilidade de você dimensionar time, estratégias, processos de forma mais interessante para subir receita nas unidades que remanesceram no grupo. Né? Então, é possível. Claro que tem outros fatores, economia, concorrência e tal, que certamente explicam a queda de receita. A margem EBITDA subiu, coisa que a gente viu também no último resultado de reestruturação e redução de custo e redução de despesas. Tá? Então, a margem EBITDA subiu de 8,1% para 10%, um aumento bem relevante. O lucro líquido, né, se a gente tirar o fato de que o valor da venda da Aesop, que é outra empresa que eles venderam nessa ideia de desinvestimento foco em core business, né? Apesar de que a Aesop ela foi vendida com lucro, né? Ao contrário da The Body Shop, que foi um prejuízo de 80%. O lucro líquido, sem contar o dinheiro que entrou da Aesop, né, que aí realmente tira o sentido da análise, foi um prejuízo de 150 milhões contra um prejuízo de 460, ou seja, teve uma redução do prejuízo, que é bom. Né? Tá com prejuízo ainda tá, mas já melhorou um pouco. E a alavancagem, com esse valor que entrou da Aesop, reduziu bastante. Eles estavam com uma alavancagem de 4,2 vezes a dívida líquida por EBITDA no último trimestre, no segundo trimestre, agora estão com caixa líquido, ou seja, eles têm mais caixa do que dívida, e isso tira a alavancagem da empresa. Eu acredito que é o caminho correto, né? Então tira os aspectos megalomaníacos da estratégia que a Natura teve aí nos últimos anos,
com aquisições gigantescas, sinergias ou mal feitas ou muito difíceis de serem realizadas, e sair um pouco daquilo que eles são experts e que os fizeram do tamanho que eles são hoje. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, né? E talvez aqui a gente fale também, viu, Gui, sobre investimentos ruins, né? Valor econômico. Erro contábil do Magazine Luiza traz incerteza sobre outras inconsistências, dizem analistas. Gui, eu queria que você analisasse, além do erro contábil, também o resultado da Magalu. Vamos lá, né? Falando de mau negócio, né? Natura tomou 80% de preju na Body Shop. Cabe lembrar dos donos do Kabum, né, que virou até processo isso aí, que estão tomando mais de 90% de processo de perda, porque eles receberam ações do Magalu como uma parte relevante do pagamento. E apesar dos apelos encarecidos de Dona Luísa, parece que o pessoal não está fazendo o carnezinho o suficiente, viu? A gente tem dois acontecimentos recentes aqui com o Magalu. O primeiro é a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, e o segundo é um fato relevante que aponta o erro contábil, né? Primeiro, falando um pouquinho do resultado. O Magalu apresentou números que não agradaram muito, tá? Comparando o terceiro TRI de 23 com o mesmo período do ano passado, eles apresentaram um crescimento de 4,8% no total de vendas, que foi puxado pelo e-commerce, que atingiu 10,9 bilhões de reais. Desses 10,9, 41% veio da venda de terceiros, ou seja, um marketplace da Magalu. E o marketplace em si cresceu 25% em relação ao ano passado, ou seja, foi o grande motor do crescimento de vendas da Magazine Luiza. As vendas online da Magalu em si declinaram 5% e as vendas das lojas físicas cresceram 2,3%. Eles tiveram um same-store sales de 2,9, ou seja, eles fecharam algumas lojas, na verdade 36 lojas nesse trimestre, tá? Que dá mais ou menos 3% das mais de 1.300 lojas que a Magazine Luiza possui. Esses números, eles acabaram gerando um decréscimo de 2,6% na receita líquida, que ficou em 8,6 bilhões de reais. No entanto, margem EBITDA e margem líquida cresceram, né? O EBITDA ficou em 970 milhões de reais, uma margem de 11%, e o lucro líquido fechou em 331 milhões de reais, revertendo um prejuízo que eles tiveram no terceiro tri do ano passado, de mais de 190 milhões de reais. No geral, foi um resultado misto, né? Com boas e más notícias. É, as vendas andaram pouco, o que é preocupante, mas eles conseguiram entregar algumas melhorias de margem, né? Mas o que roubou a cena, de fato, e que chegou a fazer a ação despencar 8% dentro do dia, e depois ela acabou recuperando, foi o fato relevante que eles divulgaram. Qual que é a história? Tudo começou com algumas denúncias anônimas. A Magazine Luiza formou então um comitê de auditoria, riscos e compliance para avaliar as denúncias. Aqui, ponto positivo para a Magazine Luiza, que colocou empresas terceiras independentes para avaliar essa potencial fraude que foi denunciada. Eles contrataram dois escritórios, o Tosini Freire, que são advogados, e a PwC, uma das Big Four, né, uma das grandes empresas de auditoria aí do mundo, auditoria contábil. O comitê descobriu que as denúncias de fraude ou má conduta eram improcedentes, mas identificou alguns erros contábeis nos lançamentos da empresa relacionados ao recebimento de bonificações em transações comerciais. O conselho de administração da Magalu resolveu então corrigir esses lançamentos contábeis errôneos, o que foi refletido no formulário de informações trimestrais. Os ajustes impactaram negativamente o patrimônio líquido da empresa em 829 milhões de reais, um valor bem relevante. Porém, em paralelo, a empresa também reconheceu créditos fiscais de PIS e COFINS sobre bonificações recebidas dos fornecedores. Isso baseado numa decisão do STJ, que resultou num benefício líquido de 507 milhões de reais. Então, um ajuste para cima, um para baixo. O impacto líquido aqui foi uma redução do patrimônio líquido da empresa em 322 milhões de reais. Além disso, a Magalu reconheceu a necessidade de fazer melhorias,
O conselho diz que adotou medidas para fortalecer os controles internos e que eles vão revisar detalhadamente os processos de auditoria interna. Pessoalmente, pelo que a gente sabe aqui, me parece que a conduta do conselho foi o mais correta possível. Então, ele colocou terceiros independentes para investigar as denúncias e tomou ação em cima do que foi descoberto. Também é uma boa notícia de que não havia nenhuma fraude, diferente de outros varejistas que a gente tem notícia aí no Brasil, né. Claro que a notícia, ao menos em um primeiro momento, impacta negativamente a confiança na empresa e nos números que ela apresenta. Então, será que os números dos últimos anos fazem sentido? Será que era aquele o EBITDA mesmo? Será que era aquele o lucro? Será que a gente precisa ajustar? Será que dá para confiar nos números daqui para frente? Então, a confiança nos números da empresa e nos números de varejistas como um todo acaba ficando um pouco afetada. Cabe lembrar também, falando de prejuízo, comentei da Kabum aqui no começo, a ação da Magalu bateu R$ 25 não faz 3 anos. E hoje ela não está saindo nem por 1,80. Então, quem investiu lá atrás já perdeu 93%, né? Se fez o timing aí no pior momento possível, já perdeu mais de 93% do valor. E para fechar, né, cabe lembrar que a gente teve no começo do ano o caso das Americanas, que era auditada pela PwC, a empresa que fez aqui a auditoria da Magalu. Aí quando saiu aquele escândalo, o pessoal falou: olha, não faz parte do papel da auditoria encontrar fraude, né? Quando a administração está fraudando os números, é difícil a gente descobrir. E aqui a gente vê que o balanço da Magalu tinha um erro grosseiro, que foi feito pela Ernst Young. Eu imagino que também eles vão dizer agora que não faz parte do trabalho encontrar esses erros grosseiros, né? Ou faz parte do trabalho e eles não estavam fazendo o trabalho deles. Qual que é o trabalho das auditorias? Vocês não pegam erro grosseiro, não pegam fraude? Que eles cobram caro, viu, Habib? Não é barato fazer auditoria com Big Four. Pois é, eu sei que é bastante caro e fica até a dúvida, né, em relação ao que algumas auditorias, né, algumas formas de auditar empresas ou balanços ou outros, fatores operacionais, enfim, estoques, etcétera, o quão efetivos eles são. Aqui é uma discussão longa, né, Gui, que envolve processo de auditoria, envolve certificações, né, ou, por exemplo, agências certificadoras, né, o quanto realmente elas conseguem determinar se uma empresa é ou não uma boa pagadora, né, ou enfim, tem uma série de questões aí que podem valer uma próxima discussão no BTC Journal. Mas, de fato, fica a dúvida, né? Fraude é difícil, porque tem números que a auditoria recebe que são diferentes dos reais, etc. Não tem como, às vezes, ela impor, né, que a empresa coloque determinados números, mas o erro é o erro, né? Então, vamos ver o que aconteceu. E fica a dica aí, né? Como o Gui comentou, todo mundo faz erros de investimento, hein, pessoal? Se você investiu na Magazine Luiza, assim como a Natura investiu na The Body Shop, pode ter perda, acontece, viu, pessoal? Tá tudo bem, lidem com isso. Bom, vamos seguir. Gui, eu queria passar para um próximo tema aqui no nosso BTC Journal, falar sobre fitness, né? Neofeed. Na Track and Field, além das corridas, a pausa para o café vai ganhar fôlego. Eu não entendi aqui se eles tiveram intenção em fazer um trocadilho relacionado a fôlego, corrida, que com café talvez não tenha muito a ver, mas eu vou te dizer que para mim menos a ver ainda tem o varejo de vestuário com a venda de café. Eu queria saber se você consegue mudar essa minha visão, hein, Gui? Por favor, fala o que está rolando na Track and Field. Ah, viver o clássico, né? Você vai na loja, o cara oferece um cafezinho, a diferença é que agora você vai pagar por esse cafezinho, né? E eles, inclusive, vão ter uma cafeteria na loja. Enfim, acho que o pessoal da Track and Field viu um negócio promissor aqui, que é o mercado de café, né? Afinal de contas, não tem digitalização de economia, não tem migração de compra do físico para o online, não tem nada que afete vender cafezinho. Você vai no shopping, só você contar, tem trocentas cafeterias, né? Vários e vários lugares, às vezes um do lado do outro, para você tomar um cafezinho. Aí não sei se eles estão vendo um vácuo aqui com a empresa que administra Starbucks no Brasil pedindo recuperação judicial, né? Se é um espaço que foi aberto pelas livrarias, né? Que já tinham implementado cafezinho dentro da loja, imagino que também buscando aumentar o movimento, dado que
livro e revista não estava indo muito bem. Agora a gente vai ter cafeteria dentro de empresa que vende roupa esportiva para quem gosta de pagar caro, né? Roupa esportiva está posicionada aí para clientes premium. Segundo a Track and Field, os cafés são direcionadores de fluxo, o que aumenta as vendas das lojas que possuem o café. No terceiro trimestre, eles tinham 9 lojas com café e elas cresceram 34%, enquanto que as lojas sem café, que são mais de 300, cresceram 20%. O problema aqui, além do lojista ter que sustentar duas operações que são completamente diferentes, é o tamanho da loja. As lojas que possuem café hoje, elas têm em média 250 metros quadrados, contra uma média das unidades tradicionais da rede de 100 metros quadrados, ou seja, ela é mais que o dobro do tamanho. Vendo esse número aqui, eu fiquei pensando se eles fizeram algum tipo de recorte para analisar o same store sales que considerasse tamanho, que considerasse recência de reforma, para ver se realmente vender café junto com camiseta esportiva compensa o capex e o aumento do opex também dessas lojas, né? Porque vai ter que ter um barista agora na loja que vende roupa esportiva. Mas nem só de café se faz o crescimento de uma varejista de moda, tá? A Track and Field também está investindo na vertical de eventos e esporte, através da TF Sports. Inclusive, o Fred Wagner, que é fundador da empresa e ocupava o posto de CEO da Track and Field, vai deixar o comando para passar a ser CEO dessa vertical, da TF Sports. Vertical essa que reúne a organização de corridas de ruas e circuitos de beach tênis e tem mais de 540 mil usuários cadastrados na plataforma. A ideia é colocar o pessoal para correr na rua em volta do shopping, que tem loja da marca, e assim também já aumentar o fluxo nas lojas. O pessoal precisa ir lá na loja pegar o kit, a camiseta e tal. Inclusive, eles já fizeram mais de 500 eventos no terceiro trimestre, pretendem fazer mais de 2.000 eventos de corrida nesse ano de 2023. Essa vertical também conta com o TF Mall, que é um marketplace, aí, ó, mais uma empresa com marketplace, esse aqui voltado à venda de tênis, wearables, fones de ouvido e tal. O antigo CFO da Track and Field, que foi CFO da empresa por 5 anos, Fernando Tracanella, vai assumir agora então essa posição de CEO da Track and Field. Confesso que achei um pouco confuso ali o organograma, porque o antigo CEO continua sendo VP de uma vertical da Track and Field, ele é CEO da outra operação, mas ele também é o fundador. Então, ele não vai ser o chefe, mas acaba que vai ser o chefe, né? Que é o fundador da empresa. Mas o Fernando vai ser o CEO aqui, com a missão não só de expandir o cafezinho, né? De aumentar o same store sales, mas também de abrir mais lojas. Hoje são 343 lojas, sendo 44 próprias e 299 franquias, e a projeção é abrir de 35 a 40 lojas por ano, reforçando a presença em cidades menores e em capitais com lojas de rua. O atual CEO, o Tracanella, ele discorda da visão de alguns analistas de que o posicionamento premium da empresa possa ser um limitador do crescimento, dizendo que ainda tem muitas cidades com consumidores de alta renda, inclusive relacionado com o agronegócio, que permite eles continuarem crescendo. De fato, a empresa tem entregue um bom crescimento desde 2021, que foi acompanhado por margens positivas, né, com a margem líquida desses anos flutuando entre 17% e 18%. Esse crescimento, no entanto, foi feito com bastante investimento em CAPEX, que inclusive deixou a geração de caixa acumulada desde o segundo trimestre de 2021 em uma queima de mais de 127 milhões de reais. Enfim, a gente conhece, né, a teoria clássica de finanças que diz que a empresa é avaliada pela capacidade de gerar caixa, mas é a capacidade futura, né? Então, por enquanto, a gente não está vendo essa geração de caixa, a gente está vendo crescimento e queima de caixa, mas o mercado está gostando, né? As ações da empresa cresceram mais de 30% nesse ano, um ano que não foi fácil para o varejo, né? Convenhamos. Bom, dei uma olhada aqui nos resultados da Track and Field, né? Entrei no site deles para pesquisar e queria saber se é cliente da Track and Field, Habib, porque eu olhei ali o TF Mall, né? O site que eles vendem os wearables e outros itens,
fiquei espantado com alguns preços, viu? Um tênis de R$ 2.000 e o pior de tudo, tapete de yoga de R$ 1.600. Eu achei um absurdo algumas coisas que eu vi por lá. Pois é, talvez esse tapete de yoga tenha algo que a gente não consegue explicar por trás desse tapete, envolvendo outras explicações que a ciência não dá conta, mas enfim, a Track and Field, ao meu ver, tem produtos interessantes. Eu tenho alguns produtos, principalmente camiseta, assim, da Track and Field, mas eu prefiro outras roupas que eu vou falar já já. Mas, enfim, acho legal, apesar de eventualmente passar um pouco do preço que eu estou disposto a pagar. De qualquer maneira, se a gente fala de estratégia de posicionamento, é um posicionamento premium e está tudo bem escolher esse tipo de posicionamento. Agora, em relação à estratégia de produto, aí já é uma outra discussão. Quando a gente fala dos eventos, principalmente os patrocínios de corrida, para quem gosta de pagar para correr na rua, por exemplo, que é bastante gente, me parece uma diversificação de produto interessante, tanto de produto como de canal. A gente pega lá a estratégia dos 4Ps de marketing, né, a estrutura, o framework, e isso está bem delineado ali. Agora, falando do café especificamente, você colocou pontos importantíssimos, né? A gente certamente vai ver uma queda de receita por metro quadrado nas lojas, isso é latente, afinal, o café de 7 ou 8 reais expresso certamente vai trazer uma receita menor em volume do que os tênis de R$ 2.000, apesar da rotatividade, do volume, até pode ser alto, mas você colocou outro ponto, né, que é a própria concorrência, né, outras cafeterias próximo a esse ponto de venda. Então eu desconfio que a queda da receita por metro quadrado é algo que deve acontecer. De qualquer forma, o racional é por atrair público dentro daquela loja. Pode ser uma ideia. Agora, a ideia de um upsell, para mim, já é um pouco mais distópica, né? Você está lá tomando um café tranquilo. Ah, já que eu gastei com o café, eu vou comprar uma camiseta de R$ 230. Eu acho já um pouco mais difícil isso acontecer. De qualquer maneira, né, vamos acompanhar, né? Você falou de uma série de aspectos importantes relacionados à margem, queima de caixa e tal, que a gente tem que ficar atento também e observar o que vai acontecer a partir da mudança dessas lojas. Bom, voltando a falar de vestimentas, né? Como eu falei para você, eu prefiro outras vestimentas hoje, como no caso da Insider Store, onde eu posso pegar uma camiseta esportiva, né? Como uma t-shirt sporty, que é mais barata na média do que as camisetas de concorrentes como a recém-citada Track and Field. De qualquer maneira, eles estão hoje numa promoção espetacular de Black November, e essa semana é a semana da underwear. Então, ao invés de falar de camiseta, eu quero falar sobre cueca. Cueca que enrola na perna, esgarça com o tempo, desbota, fica feia. Você pode se livrar de tudo isso, viu? A cueca da Insider, né? Os modelos diversos, eu já uso há bastante tempo e são excelentes tanto em conforto como também na estética, né? De não ficar enrolando quando você coloca a sua calça, por exemplo. Essa semana é a semana da underwear e tá incrível. Os descontos somados com o desconto do seu cupom aqui pela BTC pode chegar até 40% no total, hein? Então, dá uma olhada. O cupom ele dá mais desconto do que o site. E o link aqui embaixo ele já aplica automaticamente o cupom no carrinho. Então, não perde o link daqui de baixo para aproveitar as promoções da Insider Store. E o cupom para você usar é o BTC BF, BF de Black Friday. Dá uma olhada lá e vê o desconto que você consegue pegar, em caso queira dar uma renovada no guarda-roupa. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Aqui eu peguei do Neofeed. O plano de 1.000 academias em 5 anos da Smart Fit. A reportagem ela é uma entrevista com Edgar Corona, que é o fundador e CEO da Smart Fit, rede de academias que provavelmente todo mundo já ouviu falar, muita gente, filas para usar os aparelhos e preço adequado, eventualmente. A empresa ela teve o IPO durante a pandemia, num negócio que exige o presencial. Aí o CEO ele fala que o fitness, né, quando foi lançado, era considerado lazer. E o KINAI, a estrutura legal ali, era para lazer, o que impediu a empresa de abrir em vários momentos. As restrições para empresas do ramo do lazer foram mais intensas do que eventualmente outros negócios. Dessa maneira, eles queimaram muito, e isso
além, claro, da necessidade sanitária de distanciamento social, que se provou absolutamente acertada, né, como redução de danos na pandemia, além, obviamente, da vacina. De qualquer maneira, né, eles queimaram muito caixa, porque eles estavam expandindo e tinham redução de receita. Eles passaram a ser gerenciados pelos acontecimentos e não gerenciar as coisas, né, como ele coloca muito bem na entrevista. Então, quando eles fizeram o IPO, entrou muito caixa e eles podiam ter pago as dívidas, mas eles optaram por não pagar as dívidas e manter o caixa alto, porque isso traria mais opções. Isso é algo que a gente fala, por exemplo, nas aulas de investimento, sobre a opção de você ter caixa para realizar, por exemplo, oportunidades diferentes, etc., e manter suas dívidas sob controle. Foi isso que eles fizeram. Isso dá um respiro, indica ao mercado que eles têm capacidade de pagamento, né, com uma relação dívida líquida por EBITDA controlada, mas permite alguns investimentos porque o caixa está lá disponível. Ou seja, a gente está falando aqui de mais um gestor, assim como o da Natura, que dá importância para a disciplina financeira. Ele fala que parte do modelo de negócio é baseado na facilidade de entrar e de sair da academia, né, de se matricular e de se desmatricular. Isso é relevante para os atuais 4 milhões de alunos, né? Então, ao invés de dificultar a saída, e aqui eu estou falando do que ele falou na reportagem, tá? Se isso é real ou não, você pode deixar seu comentário aí para compartilhar experiências em relação à matrícula ou cancelamento de matrícula da Smart Fit. Eu estou só reproduzindo o que ele falou, que é importante essa facilidade por causa do retorno de quem eventualmente parou, teve que fazer uma pausa na academia, mas depois podia voltar com facilidade. Isso acontece não só no Brasil, porque eles expandiram também internacionalmente, em países como México e Chile, e os mercados eram maiores do que eles imaginavam. Hoje, eles estão com 1.300 lojas, né, 1.300 academias, e conseguem analisar os dados de performance para dizer, por exemplo, em qual bairro eles têm que entrar, em qual micro-região daquele bairro a Smart Fit tem que estar, entre outras informações estratégicas importantes. O que o título fala é a ideia, né, ou o projeto de expansão de 200 lojas por ano. Para mim, isso é bastante arrojado. Tá? Eles estão com 1.300, isso é possível, certamente, mas vamos observar, né? Porque é um mercado competitivo também, que engloba não só outras redes de academia, como academias de bairro e a própria academia dos edifícios e condomínios, né? Mas, quem sabe, numa boa gestão, eles conseguem isso. Numa parte da entrevista, ele cita que errou no começo, né? Falou do modelo de negócio da primeira loja Biorritmo, que foi um equívoco, lá um modelo que eles executaram. Um outro erro foi se basear no modelo americano para expandir para colocar uma loja gigantesca, por exemplo, no Shopping Interlagos, que deu super errado. Então foi uma parte interessante onde ele coloca alguns erros da trajetória da Smart Fit. A gente gosta muito de estudar os erros para evitá-los, né, futuramente, principalmente quando afeta a gente mesmo. Eu vou compartilhar alguns highlights dos resultados do terceiro TRI. Eles faturaram aí, tiveram uma receita líquida de pouco mais de 1 bi, né, 1,09 bi de reais, um aumento de 42% em relação ao terceiro TRI de 22. Se a gente pega, receita anual, né, receita anualizada média por unidade, chegou a 4 milhões de reais. Ou seja, se você quiser ter uma academia da Smart Fit, na média, né, a receita pode chegar a 4 milhões, né, aumentou 25% no mesmo período. A margem bruta média por unidade chegou a 52%. Está estável nesse valor. E o NPS saiu de 62 para 64. A gente fala sobre NPS nos cursos, né, uma forma de você medir satisfação de cliente, e o NPS está melhorando com o tempo, mas talvez, pelo menos para a marca Smart Fit, não seja interessante buscar algo tão alto, né? Porque a otimização do NPS, em geral, envolve um aumento relativo de investimentos, custos e despesas. E se o modelo de negócio é um modelo low cost, o NPS talvez não seja a métrica a ser otimizada, mas é muito interessante que eles conseguem aumentar ao longo do tempo num patamar que é bastante adequado para o modelo de negócio, na minha opinião.
A margem EBITDA também subiu 7,3 pontos percentuais, chegando a 30% a margem EBITDA, ou seja, melhorias operacionais latentes aqui. E o lucro líquido recorrente que eles divulgam saiu de 30 para 101 milhões, que dá uma margem de 9,3%. Se a gente pegar o endividamento, né, a dívida líquida da empresa é de 1 bi, que parece bastante alta, mas quando a gente bate isso com o EBITDA, a gente chega numa alavancagem de 0,7. Bastante saudável, né? Uma dívida bastante controlada. E a empresa gerou muito caixa. Nos últimos 9 meses, foi quase 1 bi de caixa gerado, 990 milhões, o que contribui bastante com a operação e com a capacidade de lidar com os investimentos, principalmente CAPEX, de reforma, de melhorias, de troca de aparelhos, que faz parte do modelo de negócio. Sucesso aí a Smart Fit, né? Está crescendo bastante. Seguiremos acompanhando. Bom, Gui, vamos para a última notícia, a nossa discussão do BTC Journal de hoje. Eu peguei aqui do Valor Econômico. Profissionais estão mais estressados e esgotados. Veja 3 razões de por que isso é relevante. Queria que você compartilhasse um pouco do que traz a notícia e também uma análise sua desse ambiente estressante do mercado de trabalho que é trazido para casa também. Bora lá, Habib. Bom, a matéria, né, ela comenta aqui sobre a pesquisa FEEX-FIA, Employee Experience, que analisou a resposta de mais de 200 mil funcionários de 293 empresas e chegou à seguinte conclusão: estamos mais estressados. 32,5% das pessoas afirmaram enfrentar estresse excessivo no trabalho versus 30,8% no ano passado. Segundo a Lina Nakata, responsável pela pesquisa, o aumento é relevante por 3 fatores. Primeiro, o quadro de saúde mental piorou no mundo desde o início da pandemia. E apesar das empresas terem colocado em prática algumas iniciativas, os números não melhoraram. Segundo, o principal fator do estresse e esgotamento mental é a sobrecarga de trabalho. É necessário investigar a causa raiz do volume excessivo de trabalho. E terceiro, o alto nível de estresse compromete a produtividade, em especial a atuação no longo prazo. A autora comentou também que a receita para o cenário atual parece simples, né? Ele foi criado a partir de metas mais demandantes e líderes pouco preparados. Segundo ela, uma liderança mais inspiradora, mais educadora, mais democrática, uma liderança melhor, né? Se mostra mais positiva para a saúde mental dos profissionais. Ainda segundo a pesquisa, as mulheres relataram níveis maiores de estresse e esgotamento mental. 38% das mulheres versus 29% dos homens, ou seja, uma diferença bem relevante. Segundo ela, a jornada dupla ou tripla, que envolve cuidados com crianças, idosos, trabalho doméstico, podem acabar gerando um desgaste maior. Para especialistas, as empresas deveriam entender melhor as necessidades das mulheres, principalmente as mães, e oferecer condições, benefícios, ações para evitar altos níveis de estresse e burnout. Ela também cita especificamente programas de bem-estar e flexibilidade de horários. Bom, Habib, eu olhando essa matéria, né, me parece que ela tangencia, que ela passa perto de algo relevante, mas não menciona. Quando a Lina comenta aqui sobre os fatores, né, ela fala que a saúde mental piorou no mundo desde o início da pandemia e que o principal fator de estresse e esgotamento mental é a sobrecarga de trabalho. Ela só põe aqui o dedo na liderança, né, na liderança mal preparada, e aí, ok, na distribuição de trabalho entre homem e mulher também. Mas eu acho que não faz sentido a gente falar só da liderança. Tem um evento que aconteceu bastante ao longo da pandemia, desde o início da pandemia, que causa um excesso de trabalho, que causa estresse, que diminui a segurança psicológica. Quem estuda um pouquinho de produtividade no ambiente de trabalho já cruzou com o termo segurança psicológica. Quando você está bem no ambiente de trabalho, né, quando você tem segurança psicológica, você performa melhor, os times desempenham melhor, né?
E esse evento que aconteceu desde o começo da pandemia são os famosos layoffs, né? A gente teve demissões aleatórias de grande volume de profissionais a rodo, o que obviamente não contribui com a sanidade, com a segurança psicológica, com a sanidade mental das pessoas, né? O pessoal não fica seguro trabalhando num lugar que está demitindo gente aleatoriamente, né? Como, enfim, diversas demissões aí sem um backup ali, sem alguma sustentação em performance, em feedback, em histórico do profissional, né? O que, por sua vez, também causa um volume excessivo de trabalho, né? Você tem essa demissão, essa redução do número de pessoas sem uma contrapartida de redução do volume de trabalho. Então, por consequência, quem fica na empresa trabalha mais. Você trabalha mais, com uma ameaça maior de ser demitido no futuro, obviamente que você trabalha mais estressado, né? Eu achei curioso a pesquisa não falar disso, que eu acho que é óbvio que é uma prática abominável que a gente deveria repensar como liderança de empresas. Óbvio que tem o dia a dia ali dos líderes, né? Líderes menos preparados, mais preparados, líderes que dão feedback. Acho que vale trabalhar nisso. Você que é especialista em comunicação, né? Comentar sobre o tema. E tem o outro lado também, que a matéria tangencia, que é sobre essa divisão de trabalho homem e mulher. Ela fala, bom, as empresas precisavam se preparar aqui melhor e ser mais flexíveis. Eu concordo 100%, acho que a empresa trazer mais flexibilidade só traz benefícios, né? Eu, faz tempo que eu trabalho num ambiente remoto e acho fantástico trabalhar num ambiente remoto com flexibilidade de horário, né? Então, sei lá, às vezes você tem um compromisso de manhã ou à tarde e você não pode trabalhar naquele momento, mas você pode trabalhar mais tarde, você pode trabalhar mais cedo, você trabalha na hora que você quiser. Na prática, eu acho que quem é comprometido com o trabalho acaba até trabalhando mais nesse cenário e como efeito colateral, você tem muito mais tempo para fazer outras atividades que te ajudam a ter sanidade, né? Como, por exemplo, o exercício físico. Mas, enfim, a matéria não fala muito sobre esse lado, ela fala de flexibilidade no geral, que eu acho que é louvável, e tem também a questão da divisão do trabalho, né? Que aí eu acho que a matéria não bate nisso, mas a gente podia bater um pouquinho aqui, né? Ter uma divisão mais igual também, ter um protagonismo maior do homem nos trabalhos não remunerados. E a gente falou recentemente sobre a licença paternidade, né? Vocês comentaram até sobre a licença pet quando eu estava de férias. Mas a licença paternidade é uma das iniciativas de empresas que permite o homem ter um papel mais presente nos trabalhos invisíveis, que foi até tema do Enem, né? Nos trabalhos não remunerados que acontecem em casa, e que a gente, enfim, com isso a gente sobrecarregaria menos as mulheres, né? O que você acha, Habib? Vamos lá, são vários pontos, né? Então, você passou por um tema bastante relevante, que são os layoffs e a insegurança, de fato, do profissional não saber, né, muitas vezes, se aquilo vai acontecer com ele. Isso é uma irresponsabilidade latente aí de lideranças de determinadas empresas, que diferente, por exemplo, dos gestores que a gente comentou agora de Smart Fit e de Natura, não tem nenhuma preocupação com a sustentabilidade financeira da empresa, o que os pressiona a realizar cortes sem critério, que é o caso dos layoffs. Isso prejudica a saúde mental de quem continua na empresa, não só de quem foi embora naquele layoff, né? Acho que isso é importante de salientar. Então, é uma prática realmente abominável, concordo plenamente com o vocábulo usado por você, Gui. Outro ponto diz respeito, sim, à liderança. E aqui a gente fala muito sobre feedbacks. A BTC desenvolve uma série de treinamentos para líderes em empresas que aborda, assim, questões como gestão de conflitos e feedbacks. E é algo bastante importante quando a gente consegue trazer para a liderança a visão de que o feedback constante junto aos colaboradores é fundamental para a segurança psicológica, para a redução de turnover, ou seja, de mudança de time, e também para a saúde mental do público, né? Redução de burnout, por exemplo. Então, ao invés de focar uma avaliação de desempenho semestral ou anual,
O feedback constante, ele traz uma previsibilidade maior. Se a empresa não cometeu cagadas consecutivas a ponto de fazer um layoff, que é uma outra cagada, a empresa tem um pouco mais de responsabilidade e ela vai conseguir antecipar uma má performance, um bônus que não vem como esperado, né? Enfim, uma promoção que não acompanha. E isso traz sim segurança, apesar de não cumprir com eventuais expectativas daquele colaborador ou daquela colaboradora, né? Acho que esse é um ponto bastante importante. Aí, no que tange ao excesso de trabalho, tá? Eu tenho uma visão específica sobre a flexibilidade, né? Então, bem antes da pandemia, eu também tenho bastante flexibilidade de agenda, costumo sair bastante para reuniões ou para treinamentos, mas executo boa parte do trabalho de casa. E talvez por uma falta de organização eventual, né, eu acabo trabalhando em horários que eu não gostaria de trabalhar, ou que eu não deveria trabalhar para me resguardar, talvez, de certa maneira. Ou seja, acaba sendo estressante o fato da gente não separar muitas vezes o trabalho de casa, né? Isso acontece bastante, né? Acaba se reforçando no trabalho em casa, mas não só, né? Quando você recebe um computador da empresa e leva para casa, quando você tem o celular da empresa, ou quando você tem que disponibilizar seus contatos pessoais para que a empresa entre em contato com você fora do horário de trabalho, isso também pode se tornar bastante estressante. Isso aqui na dinâmica de casa é bastante observado, porque eu tenho essa dinâmica. Já a minha esposa não. Ela tem o trabalho dela, que é sempre presencial, muito mais estressante do que o meu trabalho, pela função da profissão dela, mas em casa ela absolutamente não pensa e não fala sobre trabalho. E isso é revigorante, de certa maneira. Então, entendo a flexibilidade, como o Gui comentou aqui, né, que pode ajudar a executar outras tarefas e ter mais tempo, dependendo da sua organização, mas tem que tomar cuidado quando se é exigido, por exemplo, contatos fora de horário, ou que você de fato não descanse, porque tem uma atividadezinha que você tem que entregar hoje, às 10 horas da noite, né? Então, alguns cuidados a serem tomados que estão relacionados à liderança também. Por fim, o que o Gui colocou sobre duplas e triplas jornadas, que até hoje acomete muito mais as mulheres, é um papo que a gente tem que entrar, sim, tanto no âmbito pessoal, ou seja, vamos dividir as tarefas de casa, né? Não ajudar, né? Ajudar é uma péssima palavra para usar quando a gente fala de tarefas não remuneradas. A gente tem que falar de partilhar, né? Porque todos têm essa obrigação. E também aspectos corporativos, como a gente colocou sobre a licença paternidade, e o respeito ao horário, para que a pessoa possa ter tempo, ou a flexibilidade que permita isso, né? Para que a pessoa tenha tempo de contribuir com as tarefas não remuneradas, que na verdade só não há transação financeira nessas tarefas, né? Mas como elas são necessárias, elas de fato têm valor. Isso é bastante relevante, inclusive foi matéria de um Nobel de Economia há alguns anos atrás, que é sobre o trabalho invisível e o valor que ele traz para a sociedade, que é altíssimo. Bom, esses foram os meus pitacos, hein, Gui? Se você quiser complementar, manda bala, e também já aproveita para mandar seu abraço aí para a turma. Como a gente estava falando mais cedo, né, Habib? O combinado não sai caro, né? Essa é uma frase antiga e válida em diferentes contextos, né? Tanto dentro de casa, quando você combina quais são as atividades que cada um vai fazer e aí segue com o combinado, e quanto no trabalho, né? Assim, quando você tem alinhamento de expectativa o mais cedo possível. Você ter comunicação, o pessoal está entendendo, você está dando feedback. Eu lembro de, no começo da carreira, ter trabalhado em empresa, como você comentou, que faz aqueles feedbacks a cada 6 meses, a cada um ano. E aí você chega no final do ano, o cara fala, ó, lembra aquilo que você fez em fevereiro? Pô, então, aquilo foi cagado, agora não, você não vai ter aumento. Caralho, não é possível, né? Que você vai pegar esse, não faz sentido nenhum, né? Você não. Enfim, acho que ainda bem que isso tem se reduzido, ou que pelo menos eu tenho me afastado dos ambientes que tem essas práticas, que a gente hoje trabalha com algo muito mais constante, muito mais próximo. Acho que faz mais sentido, tanto para a gente conseguir se desenvolver, como para tá sabendo, né, do que tá rolando, de onde são os pontos de desenvolvimento, o que está acontecendo com a empresa, né? Passa por transparência também esse alinhamento de expectativa, né? Enfim, encerro aqui minha
participação, meus comentários sobre essa matéria. E fica aí um abraço para os nossos ouvintes, espectadores, um abraço para você, Habib, um abraço para o Yuri, espero vê-lo semana que vem e até a próxima, galera. Muito obrigado, Gui. Obrigado você que nos acompanha até agora. Deixa seu comentário com as suas opiniões em relação a esse tema ou outros que a gente discutiu no episódio. E não esquece de indicar. Se você acredita que esse conteúdo traz valor para você, que te agrega de alguma maneira, que você acha que pode agregar também às outras pessoas, compartilha, espalha, né? Faz aquela spamada de bom gosto, que eu acho que muita gente pode aproveitar bastante o conteúdo. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana, no próximo episódio do BTC Journal. Até lá, tchau, tchau.